Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 28, 29 e 30. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo 28, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, e a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Irmãos, hoje nós estamos encerrando um ano que, de alguma maneira, ele se tornou um marco para a nossa geração. Os dias que nós temos vivido, de fato, são dias há muito não visto por aqueles que são mais idosos e por nós que temos meia idade. Nós vamos observar que este tempo é ímpar para nós, ou seja, nunca vimos tais coisas acontecendo da maneira como tem acontecido. Portanto, este é um ano que ele fica como um ano marcante para a nossa geração. E se nós fizermos uma retrospectiva deste ano, nós podemos fazer uma retrospectiva a nível da nossa cidade, a nível do nosso país, do mundo, da nossa vida em particular e também da Igreja do Senhor. Se nós fôssemos falar da nossa cidade, iniciamos o ano com três enchentes. Se nós falarmos do nosso país, e aí, claro, se refere também à nossa cidade, se refere também ao mundo que nós vivemos hoje, nós vamos observar que temos passado por este momento difícil, essa pandemia tão falada, tão dita, tão citada ao longo dos dias que nós vamos vivendo, dos dias que nós temos vivido, e dias para muitos angustiantes, para outros dias de bênção e vitória, aqueles que venceram a enfermidade é motivo de alegria, aqueles que perderam a sua vida, lamentamos, as famílias enlutadas também lamentamos, mas é um momento que, se nós olharmos para essa circunstância da cidade, do país, do mundo, nós vamos ver que, de fato, são dias difíceis, dias de tribulação, dias de angústia. Se nós olharmos para a nossa vida em particular, cada um de nós também tivemos os nossos problemas ao longo de todo este ano. Cada um de nós passamos por tribulações, por angústias, uns sofrendo aquilo que todos sofrem, outros particularmente sofrendo algo específico na sua vida. Também, para muitos, foi um ano difícil naquilo que se refere à vida particular de cada um. Se falarmos da igreja, a igreja também vive um momento diferente, um momento muito difícil. Hoje, por exemplo, com toda certeza, todos nós gostaríamos de estar reunidos na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, adorando o Senhor, participando da ceia do Senhor,
nos confraternizando. Seria muito bom, agradável para nós estarmos neste momento. E nós estamos, então, desde o mês de março, aí alternando, né, entre lives, culto presenciais com pouca gente, outra hora com um número maior de pessoas, né? Então, um momento também difícil e complicado naquilo que se refere à Igreja do Senhor. Mas o texto que nós lemos nesta noite, a despeito de todas essas coisas, o texto desta noite ele é categórico em nos afirmar que nós estamos certos. Não há dúvidas de que Deus age em todas as coisas, a fim de trazer benefício a todos os que o amam. Daqueles que são chamados conforme o seu plano, em outras versões, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Portanto, a despeito de todas as coisas, eu e você podemos ter certeza de uma coisa. Ainda que aos nossos olhos as coisas tenham fugido do controle, ainda que diante de nós achamos que as coisas não estão muito bem, que as coisas aos nossos olhos não aconteceram da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Mas uma coisa é certa, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós podemos ter certeza de uma coisa, Deus, ele continua sentado no trono, e ele continua tendo domínio sobre todas as coisas. Ele continua de uma maneira muito maravilhosa, muito gloriosa, direcionando todas as coisas. Como disse, apesar de nós acharmos que muitas das vezes as coisas saíram do controle, uma coisa é certa, Deus ele continua assentado no trono, e se ele continua assentado no trono, nós podemos nos regozijar no Senhor, nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos estar felizes diante da presença do Senhor, a despeito de todas as coisas, a despeito de todas as dificuldades. Como disse, se cada um de nós fizermos uma retrospectiva e também uma introspecção, ou seja, aquilo que diz respeito à nossa vida, todos nós vamos chegar a um olhar com os olhos da carne. Nós vamos ver as dificuldades e os problemas. E talvez nós poderíamos questionar o Senhor, Senhor, mas como que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor? Se este ano foi um ano difícil, um ano conturbado, um ano em que as coisas não aconteceram muito bem, todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam as coisas que aos nossos olhos são boas, sejam as coisas que aos nossos olhos são ruins. Todas elas servem para a nossa edificação. Todas elas servem para abrir os nossos olhos, para nos alertar, para nos chamar a atenção, para nos voltarmos para Deus. E quando nós nos voltamos para o Senhor, nós temos motivo de sobra para nós regozijarmos no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, ele diz, olha, alegrai-vos no Senhor, conservai permanentemente a vossa alegria, né? Lá o capítulo 5, o versículo de número 16. E mesmo que durante todo este ano não tenha acontecido o que nós gostaríamos que acontecesse, nós podemos ter certeza que Deus, ele fez o melhor para as nossas vidas. Eu costumo dizer que o Senhor, ele sempre faz o melhor para nós. Ainda que não seja aquilo que nós queremos, ainda que não seja aquilo que nós esperamos. A própria palavra do Senhor, o profeta vai dizer que o caminho do Senhor não são os nossos caminhos, os planos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor traz para as nossas vidas, ou tem reservado para as nossas vidas, é muito melhor do que aquilo que nós queremos, do que aquilo que nós desejamos para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós mesmos. Portanto, nós temos este motivo para nos alegrarmos no Senhor, para nos alegrarmos da presença do Senhor. Pode ter certeza de uma coisa, pode não ter acontecido tudo o que você queria,
mas aconteceu tudo o que é bom para a tua vida, porque o Senhor é aquele que direciona. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos a Ele para direcionar a nossa vida, podemos ter esta convicção, podemos ter esta certeza que todas as coisas que nos acontecem, todas as coisas que chegam à nossa vida, é porque o Senhor, Ele tem algo para nós, Ele está querendo nos ensinar, nos instruir, está querendo nos conduzir de uma maneira gloriosa e de uma maneira maravilhosa. Portanto, em todas as coisas, dai graças ao Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 18 vai dizer, né? Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Ainda que tivemos um ano ruim aos nossos olhos, nós temos que dar graça ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Sejam circunstâncias agradáveis a nós ou não agradáveis a nós, nós devemos dar graças ao Senhor. E se olharmos o decorrer de todo este ano, e de repente as coisas não aconteceram da maneira que nós gostaríamos que acontecesse, e de repente nós olhamos e falamos, Senhor, mas por que ainda eu tenho motivo para te adorar? Por que eu ainda tenho motivos para te louvar? Por que eu ainda tenho motivo para dar graças ao Senhor? Porque eu ainda tenho motivos para bendizer o teu nome e me alegrar na tua presença. O primeiro motivo é que Jesus é Ele quem nos deu a vida. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor nos deu a vida e porque o Senhor é o mantenedor da nossa vida. É Ele quem sustenta a nossa vida. Nós temos um motivo para alegrar-nos diante da presença do Senhor. Nós temos motivos para nos regozijar na presença do Senhor. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar, e todos os dias da nossa vida, isto é motivo de nós nos regozijarmos e nos alegrarmos da presença do Senhor. Jesus morreu a nossa morte, Jesus morreu em nosso lugar, Ele nos substituiu naquela cruz. Mesmo que nós morrêssemos naquela cruz, ou mesmo que nós morrêssemos para, de alguma maneira, ou com o fim de salvar a nossa alma, isso seria impossível, isso não traria nenhum benefício a nós, senão iríamos simplesmente perder a nossa vida. Então Jesus morreu em nosso lugar. E quando Ele morre no nosso lugar, Ele nos livra da culpa e da condenação do pecado. A culpa do pecado nós não carregamos mais, porque Jesus levou sobre Ele na cruz do Calvário. Ele nos livrou da condenação do pecado. A condenação do pecado é a morte eterna, é a eternidade separado de Deus. Jesus nos livrou desta condenação. Então, se Jesus nos deu a vida, se Jesus morreu em nosso lugar, se Jesus nos livrou da culpa e da condenação do pecado, nós temos motivos para nos regozijarmos e nos alegrarmos na presença do Senhor. Jesus, Ele morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Ele nos garantiu, Jesus ressuscitou para nos garantir a vida eterna. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. Deus, quando olha para a minha vida e para a sua vida nesta noite, Ele não vê homens culpados pelos seus pecados, mas Ele vê homens que são justificados, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça do Senhor Jesus Cristo. O justo morreu em nosso lugar. Por isso, nós temos o livramento, nós temos a absolvição da culpa e da condenação do pecado, e temos a certeza da vida eterna, porque Jesus ressuscitou para nos garantir esta vida eterna. Nós temos promessas de Deus quanto ao novo céu e à nova terra, aonde a justiça impera, aonde a justiça predomina. É o lugar aonde nós estaremos. Novos céus e nova terra. Estaremos para sempre com o Senhor. Temos motivo de nos alegrarmos, porque hoje nós somos morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa gloriosa. Nós éramos inimigos de Deus,
mas por causa de Jesus Cristo. Hoje nós somos amigos de Deus. Hoje nós somos morada do próprio Deus. Deus não habita mais em um templo feito por mãos humanas, mas ele habita em nós mesmos, que somos santificados, que somos redimidos pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Motivos para nós nos regozijarmos da presença do Senhor. E o último motivo que nós queremos falar nesta noite. Lembra do que nós falamos no início? Ano difícil, tanto a nível de cidade, como a nível de nação, a nível de mundo, a nível pessoal, a nível da igreja. Tempos difíceis. Mas também nós temos mais um motivo agora, que eu vou citar para nós nos regozijarmos na presença do Senhor. É que o Senhor está conosco, ainda que estejamos no vale da sombra da morte. Em todos esses momentos difíceis que nós passamos, a presença do Senhor esteve conosco. Se somos vencedores, se até aqui chegamos, é porque a presença do Senhor esteve conosco. Por isso, nós nos alegramos e nos regozijamos na presença do Senhor. Por todos estes motivos, são motivos de nós nos alegrarmos, de nós dizermos, Senhor, muito obrigado por este ano. Eu te louvo por este ano, eu te agradeço por este ano, a despeito de todas as dificuldades, mas o Senhor esteve conosco, o teu Espírito permaneceu habitando em meu coração, em minha vida. O Senhor permaneceu me amando, continuou me amando, permaneceu ao meu lado em todo tempo de dificuldade. A tua graça, ela permaneceu sobre a minha vida. Portanto, nós podemos chegar a uma conclusão. A conclusão que chegamos é, apesar de todas as coisas, apesar de tudo, os planos de Deus continuam em execução. Ainda que o mundo venha caminhar para o caos, mas a igreja do Senhor, ainda que perseguida, ainda que passando por tribulações, ainda que passando por momentos difíceis, momentos de angústia, a igreja do Senhor, ela caminha junto com Cristo para a sua retumbante vitória. E a nossa vitória, a vitória da igreja, é viver eternamente com Cristo. Portanto, a despeito de todas as coisas, diante de todas as situações, de todas as circunstâncias, nós podemos observar uma coisa. O mundo caminha para o caos, mas a igreja do Senhor, ela caminha marchando, vitoriosa, a despeito de todas as dificuldades, os problemas, os obstáculos que nós encontramos na nossa caminhada, nós caminhamos junto com Cristo. E vamos caminhando, e vamos caminhando. E a nossa vitória, ela está logo ali na frente. A nossa vitória, ela está logo ali. E qual é a nossa vitória? A nossa vitória é estarmos eternamente com o Senhor, é vivermos eternamente com o Senhor. Então, se nós estamos encerrando o ano de 2020, na presença do Senhor, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, muitos até chorando na presença do Senhor devido aos momentos que têm vivido, mas ainda assim, em meio ao choro, em meio à angústia, em meio à tristeza, nós podemos dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me sustentou. Eu continuo sendo teu servo, eu continuo andando na tua presença, continuo diante do Senhor, fazendo a tua vontade, andando no teu caminho, continuo sendo morada, habitação do seu Espírito Santo. Sejamos então agradecidos. Sejamos agradecidos, pois nós continuamos sendo vencedores. Estamos sendo vencedores no ano de 2020 e no ano de 2021. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor estiver conosco e se nós estivermos na presença do Senhor, nós continuaremos sendo vencedores. Mesmo que aos olhos do mundo nós somos um derrotado, mas a nossa ótica não pode ser a ótica do mundo. Os nossos olhos, nós não podemos enxergar com os olhos do mundo, mas nós temos que enxergar com os olhos de Cristo. Portanto, saiba, você é um vencedor. Você tem motivos para adorar e para glorificar o nome do Senhor, porque você é um servo do Senhor, você é um salvo, você é um remido, você é um purificado no sangue do Senhor Jesus. E o Senhor te guardou durante todo este ano, para que neste dia você pudesse adorá-lo, você pudesse glorificá-lo, você pudesse bendizê-lo, você pudesse louvar o seu santo nome.
Portanto, que esta palavra fique no seu coração. Que toda a igreja do Senhor, todos aqueles que assistem, que todos tenham um feliz ano novo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos, de cada uma das nossas irmãs, cada um com as suas respectivas famílias. Aqueles que depois irão assistir pelo YouTube também, que Deus possa continuar vos abençoando. E que sempre haja em teus lábios, sempre haja na tua vida louvor e adoração ao nome do Senhor. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Conservai permanentemente a vossa alegria. Somos alegres, porque nós temos a alegria da salvação. Somos alegres, porque nós temos um Senhor que cuida de nós. Somos alegres, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que Deus vos abençoe. Nós vamos, neste momento, orar, e eu vou pedir